Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Nossa reflexão prossegue na Palavra de Deus em Êxodo, capítulo 2. E agora nós estaremos lendo o versículo 2 e o versículo 3, que diz assim: E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betomou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Queridos irmãos e amigos, nós estamos falando sobre o nascimento de Moisés, a adoção de Moisés e a preservação de sua vida. O texto começa falando sobre o nascimento de Moisés. Atente, querido irmão, para uma coisa: não existe aqui a numeração de quem seja o primeiro, segundo ou terceiro. Dentro da família de Arão, Moisés, Arão e Miriam, quem era o primeiro, quem era o segundo, quem era o terceiro? Para responder isso, vamos ler algumas passagens bíblicas. Por exemplo, leiamos Êxodo, capítulo 7 e o versículo 7. Está escrito assim: E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos. Então note que Arão era mais velho do que Moisés, 3 anos. Leiamos Êxodo, capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim: E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Entendemos então que Miriam era mais velha do que Moisés e também do que Arão. Vamos analisar Êxodo, capítulo 15, versículo 20, para entendermos bem essas particularidades. 15, verso 20, diz assim a palavra do Senhor: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Então, meus queridos irmãos, nós podemos analisar que quando o texto fala que Miriam era irmã de Arão, nunca aparece essa expressão com relação a Moisés. Isso é tão somente um recurso para relacionar os acontecimentos envolvendo a ela e ao seu irmão. Nós sabemos que Arão era mais velho do que Moisés e Miriam mais velha do que Moisés. É isso que nos diz a palavra do Senhor. Note que o versículo, ele começa dizendo que não se podia mais escondê-lo. Olha o que diz o versículo 2. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Primeiramente, o menino nasce, a mãe esconde, nós já falamos, seguindo Hebreus 11, 23. Esses 3 meses, ela, a família, os pais, quebraram a ordem do rei, e eles fizeram isso por fé. Esconderam o menino 3 meses. Mas o versículo 3 diz que não podendo mais escondê-lo. Por quê? Porque, queridos, é impossível esconder uma criança nova. Aqui Moisés tinha seu choro, o choro de uma criança como qualquer outra. Então o pai não podia tapar a boca da criança para que ela não chorasse. Por isso que o texto diz aqui que os pais não podiam mais. Conseguiram durante 3 meses. Depois disso não dava mais. Interessante também que a Bíblia diz no versículo 2 que a criança ela era formosa. Atente bem que essa palavra formosa, conforme aparece no texto, não está fazendo alusão à beleza física, à estética. Não, essa palavra formosa, conforme aparece no texto, ou formoso, tão somente quer dizer uma criança saudável. Quer dizer que essa criança, ela tinha saúde perfeita, era uma criança normal, uma criança saudável. Quem olhasse para essa criança ficava admirada
porque ela era uma criança saudável. Então, essa palavra formoso não está denotando aí questões de beleza. Devemos atentar para isso. Quanto ao junco, a Bíblia diz aí, no versículo 3, escondeu, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés. Atente para essa expressão junco. Por que isso? Porque essa construção desse pequeno baú, na verdade, foi feito de junco. Que junco, nós estamos fazendo referência aos papiros. Esse pequeno cesto, ele foi feito de papiro, de junco. E esse baú, porque aqui nessa referência nós temos a primeira menção de um berço para uma criança. Está na Bíblia. A mãe Joquebede, mas o pai, construíram esse pequeno berço. E o texto diz que esse berço foi feito de junco. O junco vem do papiro. Então nós podemos analisar somente mais uma vez, nós vamos ter essa expressão em Gênesis 6, que aparece essa palavra aí, arca, que é feita desse material do papiro, que aí é o junco. Esses juncos aparecem junto às águas rasas, à margem do rio. Então nós podemos analisar que a mãe, ela pega a criança, faz esse pequeno baú e coloca junto à borda do rio. Isso é interessante, atentarmos para essa particularidade. A mãe não coloca o berço dentro do rio. Por muitas vezes nós pregamos isso. Pregamos que a mãe colocava a criança dentro do rio Nilo, mas veja que ela colocou à borda do rio, conforme o próprio texto diz. E ela colocou nesse baú para proteger da água e também dos crocodilos, porque ela coloca junto à borda do rio e não coloca dentro e próximo aos juncos. Isso é interessante, nós atentarmos para o cuidado que essa mãe tem. Também devemos entender que o nome Mar Vermelho origina-se desses juncos, daí a razão do nome de Mar de Juncos. É importante entender que o tebete, ou baú, não foi colocado no rio, como estamos falando, mas à beira dele. Em relação ao betume e ao piche, aí está se tratando de asfalto. A mãe colocou no baú para que a criança fosse protegida tanto da água para não entrar nela, como também dos raios solares. E ela coloca também junto aos juncos para que ali a criança ficasse protegida. Então você não tem aqui uma mãe descuidada que pega uma criança e joga lá. Não. A mãe coloca dentro de um baú, ela coloca o betume, o piche, ela preserva toda a caixinha, ela quer que o filhinho esteja protegido do sol, da água, e coloca à beira do rio para que estivesse longe do crocodilo. Então, nesse ato de Joquebede, jamais se deve pensar que ela fosse uma mãe descuidada ou que ela estivesse abandonando o filho. Não. Ela coloca também à beira do rio porque ela sabia o quanto aquele rio era frequentado. Era como se ela estivesse dizendo: alguém cuide dessa criança para mim. Então, por isso que ela coloca lá. Inclusive, a Miriam fica de olho no menino. Então, ela não é aquela mãe descuidada, é como aquela pessoa que não tem como criar um filho, não tem condições, e ela vai e coloca na frente de um hospital para que alguém pegue aquela criança. Foi assim que procedeu essa mãe. Atentemos com amor e com carinho para esses detalhes e que o Senhor Deus nos abençoe para sempre. Amém.